Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia comigo em Êxodo, no seu capítulo 2, versículo 2. Amém? Leamos. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino, amamente-o para mim. Eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Os irmãos podem se sentar. Como eu disse, eu vou ser breve. Acredito que muitos de vocês já ouviram a história de Moisés, então não vou ser muito extensa. Na época do Egito, o qual muito tempo depois de José ter falecido, os descendentes da família dele Israel ficou no Egito. E o então novo faraó, que não conhecia José, viu que o povo de Israel crescia muito. E com esse crescimento, eles se amedrontavam. Com isso, colocaram o povo para ser escravizado, martirizavam e prensavam o povo de Deus, para que eles sofressem. Só que a Bíblia diz que quanto mais eles apertavam os filhos de Israel, mais eles cresciam. Crianças, quanto mais eles apertavam os filhos de Israel, mais eles se multiplicavam. Isso não impediu o crescimento deles. Então o faraó toma uma medida drástica e manda as parteiras matarem todos os filhos homens que nascessem das hebreias. Só que tem um porém: as parteiras eram tementes a Deus, não aceitaram matar, deixaram viver. Então Faraó vai tomar outra medida. Já que não pode matar no nascimento, então vamos matar depois que nasce, jogando no rio. E assim ele fez com muitas crianças. Mas hoje eu quero te chamar a atenção no Dia das Mães para uma mãe especial, uma mãe chamada Joquebede, uma mãe que não se corrompeu pela atual situação, não se deixou escarnecer a sua fé, não paralisou a promessa porque um rei faraó tinha mandado algo. Ela sabia que a promessa ia muito além de uma ordem de cima. Então ela guardou o menino durante 3 meses. O primeiro ponto dessa história que me chama a atenção é: quando algo está crescendo, quando existe uma promessa crescendo, muitas e muitas vezes ela não faz barulho, ela cresce no silêncio. O menino, até 3 meses, conseguiu ser escondido dentro de uma casa. Eu queria que você me respondesse como que se esconde uma criança recém-nascida dentro de uma casa sem fazer barulho. Uma criança sem chorar, uma criança sem dar nenhum movimento
para que alguém suspeitasse que tivesse uma criança ali. Ela conseguiu guardar a criança durante 3 meses. E quando ela viu que a criança já estava desenvolvida demais, ao ponto de chamar a atenção, ela teve uma atitude talvez drástica, talvez desesperada, mas nem tanto, porque ela se preparou para isso. Ela pegou um cesto, ela tapou os buracos, colocou betume e piche, para que a água não viesse afundar, para aquele cesto ficar protegido, e colocou a promessa dentro daquele cesto. Eu fico imaginando às vezes como mãe, que pode ter passado na cabeça de Joquebede. Eu fico imaginando como mãe o desespero que ela teve de abrir mão do seu filho para o mar, sem saber o que aconteceria. Ela deixou simplesmente, talvez é até meio ilógico eu falar isso, mas simplesmente ela deixou na mão de Deus. Como é difícil para nós às vezes abrirmos mão do controle e colocar as nossas promessas na mão de Deus e deixar que Ele desenvolva o resto. Como é difícil a gente chegar até o Senhor e dizer assim: o que o Senhor me deu, agora eu te dou para o Senhor fazer como quiser, porque eu já não tenho mais controle. Foi isso que ela fez. Quando ela colocou no mar, parece que eu escuto ela dizendo: Senhor, o Senhor me deu, então o Senhor que vai cuidar. Mas eu aprendi há muito tempo com meu esposo que Deus não vai colocar uma promessa na mão de quem não pode cuidar. Joquebede abriu mão do filho dela, porque ela sabia que tinha um propósito. E o menino foi pelo rio. O que me chama a atenção é que a princesa estava tomando banho. A Bíblia deixa bem claro, ela não estava sozinha. Ela estava tomando banho com as suas damas. Não teve nenhuma dama que viu aquele bebê. Nenhuma dama escutou, pegou, quis matar. Quem escutou o bebê foi a princesa. A única pessoa que seria capaz de investir no projeto, de cuidar da promessa, de alavancar aquele futuro, foi a única pessoa que escutou. Quantas vezes na nossa vida nós temos planos e sonhos, nós questionamos a Deus por que ninguém nos ajuda, por que ninguém percebe, por que parece que a gente está fazendo tudo sozinho. Mas aprenda uma coisa: Deus não vai colocar ninguém perto de você para escutar o teu sonho sem poder te ajudar em algo. Se ainda não apareceu alguém, é porque não teve a capacidade de te apoiar nisso. É porque é simplesmente mais uma dama que talvez vai escutar o seu projeto, o seu sonho e vai dizer: desiste, faz isso não é para você, para. Quantas e quantas vezes aparecem damas na nossa vida para nos colocar para baixo, para fazer a gente olhar para trás e retroceder. Mas Deus está preparando uma princesa para alavancar, para fazer o projeto crescer. Essa princesa, ela tem a atitude de devolver o menino para quem é de direito cuidar. E aí quem entra a chave? Joquebede colocou nas mãos do Senhor, e o próprio Senhor se encarregou de cuidar do futuro de Moisés, colocando ele no caminho da princesa, mas depois devolver para Joquebede cuidar. Pensa bem, quantas mães nessa época perderam seus filhos? Quantas mães viram seus filhos morrendo? E quantas mães tiveram a atitude de colocar na direção de Deus num rio e deixar fluir? Joquebede teve essa atitude. Mas eu vejo nessa história todos os passos sendo guiados por Deus. Eu vejo Moisés tendo uma certa liberdade de entrar até o palácio,
falar diretamente com o faraó, falar o que ele queria. Eu vejo ele tendo acesso ao palácio. Muito provavelmente, logicamente, se a princesa não tivesse encontrado ele naquele rio, ele não teria sido criado ali, ele não teria esse acesso, ele não teria a liberdade que ele tinha. Então, eu quero te dizer que em tudo tem as mãos de Deus. Até quando parece que as coisas estão fugindo do seu controle, quando as coisas não estão seguindo o rumo que deve seguir, quando parece que está tudo ao contrário, se você estiver realmente colocando na mão de Deus e isso estiver acontecendo, não se preocupe, tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. As coisas fluem, as coisas acontecem conforme Deus permite. Deus permitiu que Moisés chegasse até o palácio. Essa mulher, ela tinha uma missão que muitas de nós temos, de cuidar dos nossos filhos, mas acima de tudo ela tinha uma missão de cuidar do libertador do povo, de dar uma esperança para o povo. Ela foi escolhida para isso. Ela foi escolhida para poder, de certa forma, às vezes as pessoas colocam Joquebede como coadjuvante da história, mas eu vejo ela como um papel fundamental, porque ela foi a que teve a coragem suficiente de esconder a promessa, liberar a promessa no momento certo e cuidar da promessa também. Ela teve o papel de cuidar do libertador do povo. Quero te convidar a ir em uma outra história comigo, muito tempo depois. Lucas, capítulo 1, seu versículo 18. Capítulo 1, versículo 27. Foi enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e se será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relação com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Também, muito provavelmente, você já ouviu essa história. Maria, talvez muito mais conhecida do que Joquebede, foi a escolhida para gerar o nosso Salvador.
virgens que existiam, ela foi agraciada. O Senhor viu nela graça o suficiente para gerar o Salvador. Então aqui essa parte que a gente leu, o anjo aparece para Maria e diz que ela vai ficar grávida. Maria, então noiva de José, virgem. O que me chama a atenção é que a situação dela não cabia uma gravidez, logicamente. Ela estava noiva, virgem. Aí você imagina, se na nossa sociedade isso já não seria bom visto, imagine nessa época. Imagine quanto que Maria seria julgada, questionada, muito provavelmente morta por estar noiva e engravidar. Só que o que me chama a atenção é que nessa passagem não existe Maria questionando com o anjo do Senhor. Não existe Maria duvidando do que ouviu. Não existe ela interrogando o anjo de Deus como iria fazer, como iria ser, o que o noivo dela iria pensar dela, o que a sociedade iria fazer. Existe Maria dizendo: aqui está a serva do Senhor, cumpra em mim o seu querer. Sem pensar nas consequências, ela pensou: se o Senhor quer assim, aqui está a serva do Senhor, cumpra em mim o seu querer. Quero te fazer uma pergunta. Será que o que Deus pede para nós fazermos é tão mais difícil do que Joquebede e Maria fizeram? Será que as atitudes que Deus pede de nós é tão mais difícil do que jogar um filho no rio, do que criar um menino sendo noiva e virgem numa época que você poderia morrer? Existe uma palavra que tem duas letras, mas um grande significado e peso. A palavra fé. A fé é aquilo que nós não precisamos ver além dos nossos olhos. Nós acreditamos porque acreditamos, simplesmente assim. Por que você acredita? Porque eu acredito. Porque um dia eu fui salva. E depois disso, depois de tudo que Deus fez por mim, tudo que vier depois disso, eu acredito. A palavra fé, ela tem um peso tão sobrenatural que faz nós acreditarmos cegamente em algo ou alguém, às vezes até sem precisar de provas. Eu separei uma frase aqui que diz: mais do que ter fé para tocar em Jesus, é necessário ter atitude para deixar ele entrar. Vai muito além da fé. Quando você decide que você vai acreditar nas promessas de Deus e viver perante a vontade dele, abdicar do seu próprio eu, resolver ser obediente, você vive sobre uma base que você já não tem mais domínio próprio. Talvez eu poderia até falar uma palavra aqui, não sei se você vai interpretar errado. Maria deu como se fosse um tiro no escuro. Eu estou grávida, virgem, noiva, mas eu vou. É como se fosse um tiro no escuro. Eu não sei o que vai acontecer de agora por diante, mas se Deus falou, eu vou. Eu não sei o dia do meu amanhã, se eu vou estar viva para poder contar, mas se Ele prometeu, se Ele falou, eu vou. Isso é fé. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você me pergunte: Raquel, mas o que tem a ver Joquebede com Maria? Tem tudo a ver. As duas geraram um libertador. As duas tinham uma promessa. E as duas tiveram coragem e atitude de fé. As duas foram grandes mães que colocaram os princípios e a vontade de Deus
acima de qualquer coisa, acima até do amor pelo próprio filho. Será que isso te lembra alguma coisa? Colocar um bem maior acima do amor pelo filho? Foi o que Deus fez por nós. Quando Ele abriu mão de ter o seu filho ali e mandou Ele para sofrer aqui no nosso lugar, mandou Ele aqui para morrer por um povo que nem acreditava nele, por um povo que cuspiu, bateu, murmurou, furou Ele. Quando Deus colocou em nós mães o amor por um filho, Ele queria te provar esse mesmo amor que eu tinha pelo meu filho. E eu abri mão para matar Ele, para te salvar. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas se por algum motivo, algumas circunstâncias da vida, você deixou de fazer o que Deus te chamou para fazer, você foi deixando a vida te levar, você ser levado e ser guiado pelas suas próprias vontades, e foi deixando o querer de Deus de lado, foi deixando a promessa de Deus guardada numa gaveta. Se por algum motivo, alguma palavra, algo que te fez olhar para trás, não ter mais o foco, Moisés e Jesus vieram para anunciar a salvação. O que Deus te deu veio para anunciar a salvação. As promessas que Deus te fez não foi para você ficar rico, próspero, para você chegar no topo. Tudo que vem de Deus é feito para engrandecer o nome dele. Todas as promessas que você recebeu, pode até parecer que vai demorar a chegar, que vai demorar a acontecer, mas de um jeito ou de outro, Deus está colocando uma princesa para poder olhar o seu projeto, para poder olhar o sonho e falar: eu vou investir, vai crescer. E se não existir uma princesa, Deus vai fazer você entender que é entre você e Ele, como foi entre Maria e Deus. Até o ponto de José saber da gravidez e aceitar, Maria teve que acreditar sozinha. Maria teve que não ter medo sozinha, até o ponto de José também querer a promessa, também acreditar, o anjo aparecer para ele e o convencê-lo. Maria fez sozinha. Existem momentos também que vai ser entre nós e Deus, que vai ser você acreditando no que Deus prometeu, por mais incabível que pareça. Tem uma frase aqui que eu tirei para minha vida, em muitos momentos que eu me encontrava perdida, que diz: a vontade de Deus não nos levará a lugares que Ele não possa nos sustentar. Jamais Deus vai te colocar num lugar que Ele não possa te sustentar e te manter. Pode até parecer que é difícil, mas Ele vai te sustentar. Eu quero que você se coloque de pé. Já estou terminando. Eu não sei como está a sua vida. Eu não estou direcionando somente para mães, apesar do dia ser das mães. Estou direcionando para vocês todos. Se você sente que a sua vida não está enquadrada da maneira que você sabe que Deus te cobra, que não está fluindo o rio da maneira que Deus quer, que você está deixando você mesmo se direcionar, você mesmo fazer as suas vontades, o seu querer, o seu eu, que ao invés de você chegar para Deus e pedir a Ele a opinião dele primeiro, você chega para o seu vizinho, você chega para sua amiga, você chega para todo mundo
por último, quando tudo dá errado, você fala: por que, Deus? Ah, Deus, por que tudo deu errado? Mas Ele foi o último a saber da sua vida. Se você sente que você está sendo esse tipo de pessoa e que você precisa de ajuda para abrir mão do controle, para deixar Deus te guiar da forma que Ele quiser, você precisa de ajuda para Deus direcionar os seus passos, que você quer abrir mão da sua vontade própria, do seu eu, que você quer ser uma Maria, uma Joquebede, e quer cumprir a promessa de Deus na sua vida e não sabe como, eu quero que você feche os seus olhos hoje. Se é com você essa mensagem, se a sua vida não está fluindo da maneira que deveria, se tudo começa a dar errado e você grita: Jesus, me ajuda, mas parece que fica tudo em silêncio, eu quero te dizer que Jesus estava num barco quando começou uma tempestade. Jesus estava num barco, em silêncio, e Ele só se pronunciou quando o povo clamou e gritou. Talvez o seu clamor tenha que acontecer primeiro, para Deus se pronunciar. Se você sente que você precisa tomar uma atitude hoje, fazer algo que vai movimentar a sua vida, fazer ela voltar para os trilhos, eu quero te convidar aqui na frente. Quero te convidar a vir aqui na frente, abrir mão do seu querer e da sua vontade. Vir aqui na frente e deixar Deus guiar seus passos. Deixar Deus fazer o querer dele e cumprir a promessa dele na sua vida. Talvez você me diga: ah, mas eu sinto que eu não estou preparada ainda. Você nunca vai estar 100% preparado. Nunca. Nós que somos cristãos, todo dia temos que lutar contra a nossa própria carne. É uma luta diária, intensa, sem cessar. Então, se você não está totalmente preparado, mas sente que é com você essa mensagem, eu quero te convidar aqui na frente. Deixa Deus ser o capitão do seu barco. Eu acho engraçado que as pessoas têm tanta dificuldade de deixar Deus guiar a sua vida, mas nós confiamos em várias pessoas para guiar a nossa vida. Quer um exemplo? Quando você entra num ônibus, você entrega a sua vida para o motorista. Você deixa ele te guiar e você confia que você vai chegar no lugar que tem que chegar. Quando entra no avião, a gente deixa o piloto guiar a nossa vida. Quando entramos num barco, a gente deixa que o capitão guie para onde quiser. Mas às vezes é tão difícil deixar Jesus fazer o mesmo. Quando você entra num barco, num avião, num ônibus ou num carro, você está dizendo: eu estou sentada aqui tranquilamente, porque eu sei que você está cuidando da minha vida, você está me direcionando. Uma simples pessoa feita de carne e osso como você. Então deixa Deus, que é o Todo-Poderoso, fazer o mesmo, te guiar hoje. A porta está aberta. Até o final do culto está aberta. Se você quiser se entregar hoje por completo, deixar Deus ser o seu piloto, seu motorista, seu capitão, dizer: Deus, eu quero ter a coragem de colocar os meus sonhos num barquinho e deixar a água levar, porque eu sei que o Senhor vai cuidar. Deus, eu quero ter a coragem de gerar um milagre sem me preocupar com o que a sociedade vai pensar.
Eu quero ter a coragem de gerar um testemunho sem me preocupar com as consequências dos meus atos. Eu quero ter a coragem de me entregar por inteiro para o Senhor e fazer a sua vontade. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.